Boa noite a todos. Boa noite. Grande satisfação que estamos aqui nesse encontro de corações. Hoje, feriado, né? Dia do trabalho. Dia justo para os trabalhadores descansar, mas o espírito não descansa. No aprendizado, na verdade. Então é por isso que nós estamos aqui. Vamos então fazer a nossa prece de abertura. Eu convido a todos então a cerrarmos os nossos corações, nossos olhos, tranquilizarmos o espírito, mentalizarmos o nosso Mestre Jesus na nossa frente, para que possamos com Ele agradecer pela esta oportunidade, neste encontro de irmãos dos dois planos da vida, onde vos pedimos, Senhor Jesus, as vossas bênçãos, para que assim abra a nossa consciência, a nossa percepção, para que entendamos o que a espiritualidade preparou para nós nessa noite. E sobre as vossas bênçãos e o amparo da espiritualidade amiga aqui presente, é que vos pedimos a permissão para darmos por início a nossa palestra dessa noite. Que assim seja. Graças te damos, Senhor. Dentre inúmeras almas que serve Jesus para exemplificar o seu amor incondicional na terra, estão aqueles que chamamos de mentores da humanidade. E é sobre um desses irmãos que nós vamos falar hoje. Nós estamos no ano de 1676, exatamente no dia 8 de fevereiro, na cidade de Soengas, à margens do rio Minho, em Portugal. O casal Senhorinha Gonçalves e Gervásio Barbosa recebem no seu leito um espírito da esfera crística. O seu nome? João Barbosa. Esse espírito nasce numa família de 5 irmãs, onde futuramente 4 delas se tornariam freiras. A família é cristã, praticamente pecuarista, cuidam de ovelhas. E João, desde criança, passa então a cuidar das ovelhas, ajudando os seus pais. Mas João ficava muito preocupado, porque a família tinha uma condição financeira não tão boa, passava necessidades. E João queria melhorar essa condição da sua família. Tanto que quando João alcança então determinada idade, ele vai para a cidade do Porto. E lá consegue um emprego numa empresa de especiarias, que exportavam especiarias. Ele consegue um cargo de conferente, de apontador. E foi lá que ele e mais outros 2 amigos tiveram então uma informação e conhecimento de uma terra distante, onde o leite e o mel corriam pelas suas colheitas. Uma terra muito próspera, onde as pedras de ouro praticamente brotavam do chão. Nós estamos falando do Brasil, colônia de Portugal, onde havia naquela época a corrida do ouro. Ele, naquela vontade de melhorar as condições de vida da sua família, decide com os amigos montar uma sociedade e pegar a caravela para vir para o Brasil. Foram meses até chegarem no Brasil, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Paraty. O centro comercial, onde as caravelas chegavam com as especiarias, com os produtos, em troca das pedras de ouro. João ali se estabeleceu com os seus amigos, sócios, e começaram a fazer viagens para Minas Gerais, porque Paraty era o ponto mais próximo das minas de Minas Gerais. E ele então fez várias viagens e começou a conhecer todas aquelas trilhas, se tornando um tropeiro. Ele ia até a cidade de São João del Rei
ia nas minas, nos garimpos e traziam pedras preciosas. Começou a melhorar de vida. Logo conhecia todos pelos caminhos, porque ele era muito dado, uma pessoa amiga. E ele conheceu muitos portugueses, muitos negros escravos, muitos índios e espanhóis. Mas tinha uma coisa que João começou a ficar preocupado. João Barbosa começou a notar que o garimpo tinha uma condição de violência muito grande, uma pobreza muito grande. Então ele preferiu, da parte dele, se sediar em Paraty, porque nem sempre havia uma caravela chegando de Portugal e havia os garimpeiros com a pedra preciosa no mesmo tempo. E aquele seu comércio passou então a ser uma moeda de troca. Em pouco tempo, João passou a ficar próspero. O seu comércio foi muito próspero. Ele se tornou um empresário de sucesso. Um dos homens mais ricos de Paraty. Enquanto os seus dois outros sócios continuavam a fazer as visitas, as viagens até São João e trazer as pedras de ouro. Porém, João, certo dia, como a espiritualidade não nos falta, começou a intuí-lo, mexer com a sua consciência. Ora, o que era todo aquele sofrimento que tinha lá no garimpo? O que era toda aquela miséria que tinha lá no garimpo? E todo o seu dinheiro que você conseguiu em função das pedras preciosas, será que elas não estavam manchadas com o sangue de inocentes escravos? Será que ela não estava manchada pelo serviço das prostitutas que rodeavam os garimpos? E João passou então a ficar preocupado. Ora, isso não quer dizer nada a teu coração? Aquela voz falava. E ele então começou a sentir um vazio no peito, uma preocupação, uma paz que ele não queria alcançar, mas ele não tinha. Ele pensava, ora, um país tão próspero de um lado da balança e do outro lado tanta miséria. E quem tinha o dinheiro não estava na mão da população, era só de uns e dos outros. E aquilo começou a mexer com João. Mas ele, pela formação cristã que ele tinha, ele então passou a auxiliar as pessoas, aqueles necessitados. Ele começou a fazer doações constantemente. E a igreja também. E ele fazia essas doações. E todos que conheciam João, pela bondade dele, pela espiritualidade que ele tinha, diziam que da boca de João só saíam palavras amigas e de amparo. Sempre, toda vez. Certa vez, João ficou sabendo de uma notícia que o abalou. Num dos retornos de um dos sócios dele, foi abordado por bandidos, que lhe roubaram todas as mercadorias e também a vida. João então ficou profundamente perturbado. Ele criou marcas nele profundas. E ele começou a pensar no seu estilo de vida, naquilo que ele tinha. Ele ele queria saber qual o significado de toda aquela fortuna que ele ganhara por tantos anos. E ele pensava, para que tudo isso, meu Deus? Para que tudo isso, meu Deus? E aquilo lhe deixava muito preocupado, muito perturbado. A sua alma estava inquieta. Do ponto de vista material, ele tinha todo o sucesso, toda a prosperidade. Mas do ponto de vista espiritual, aquilo perturbava. Deixava ele com aquela paz que ele queria ter e não conseguia. E essa voz sempre voltava chamando. Certa vez ele estava retornando do seu trabalho, já era tardezinha, e ele depara com um homem caído no chão. Ele vai socorrê-lo e percebe que o homem estava todo machucado. E o homem diz para ele, com a voz ainda trêmula, que fora vítima de bandidos muito agressivos e que lhe bateram. João então diz, eu estou aqui para te socorrer, meu amigo. Pega ele, levanta e leva para uma hospedaria. Consegue um quarto, coloca ele, aquele homem lá, sem conhecer, sem nunca ter visto aquele homem. Porém, João percebe que um homem estava com uma febre.
e decide ficar ali cuidando daquele homem. Até que a febre se estabilizou. E nesse momento, esse homem então trava com João um diálogo que o deixou muito perturbado. Abalou João. O homem disse assim: Barbosa, amigo, sinto-me feliz de estares comigo aqui. Que bom que ainda me tenhas contigo. E ele fala: quem és? Tu. Por que falas comigo assim, como se me conhecesses? Porque ele não falou o nome para o homem. E o homem fala: eu sou aquele a quem serves desde há muitos séculos. Voltaste a procurar-me após se cansaste de juntar os bens da terra e me encontrastes onde há sempre um pedaço de minha alma no coração de cada aflito. O que estás a dizer? Que andas me procurando em teus pensamentos mais íntimos. Andas tentando compreender o sentido da tua vida. Sentido que não encontrastes na fortuna que amealhaste todo este tempo. Este que realmente me conheces. Ando aturdido sim, sem saber o que fazer de minha vida. O que fazer, meu amigo? Voltar a servir-me. É preciso que me encontres onde houver a dor, e voltaremos a revermos sempre, e para sempre, em cada lágrima que enxugares, em cada coração que apacentares, em cada dor que a suavizares, será a mim que estará socorrendo. É hora de juntares de novo os tesouros dos céus. Tu me atures com essas palavras. Quem és tu, afinal? Eu sou Jesus Cristo, a quem serviras e que voltei a buscar-te. Estou aqui para lembrar-te de tua verdadeira missão. A todos a quem tu servires, será a mim quem estará servindo. Portanto, dá tudo o que tens e terás a vida eterna. Tu me terás por inteiro e desta forma trabalharemos juntos na obra de Deus. Nesse momento, João Barbosa cai em prantos. Ele cerra os olhos por segundos de meditação e quando ele abre, aquele quarto estava vazio. João se desespera, passa pelos corredores, onde está esse homem, ninguém viu, desapareceu. João foi para casa, já era madrugada, mas a imagem daquele homem, aquelas palavras não saíam de sua mente. Então João ficou aturdido ali, pensando, remoendo, até que o cansaço o dominou e ele caiu em sono. E quando ele caiu em sono, ele passou a ter um sonho. Ele viu uma linda paisagem. E chegando um senhor com um hábito marrom perto dele. E quando ele viu, ele cai de joelho e fala: São Francisco de Assis. E São Francisco então fala para ele: Barbosa, filho amado do meu coração, se anseias o reino dos céus, distribui os bens da terra que te amealhaste e venha comigo. Para onde irás, terá a oportunidade de entesourar os bens da vida eterna. Lá que serão confiados os mais singelos cargos, para que operes com tranquilidade e perseverança. Neles, tu edificarás o teu coração, educando tuas palavras e teus ouvidos, cultivando a paciência e resignação. Sofrerás em teu corpo para libertares o teu espírito. Nos teus braços recolherás os que choram e clamam por misericórdia. Assim retificarás o reino de Deus em teu coração, por acendê-los nos corações dos que te buscarem. A tua bandeira terá uma única palavra: caridade. E João então desperta. Ele desperta com uma paz que ele não conseguia explicar. Uma paz que o envolvia o seu espírito. Uma vontade enorme de servir a Jesus. E ele decide que a melhor coisa a fazer é ir para o convento de São Francisco.
se entregar à ordem de São Francisco, que era a sua vocação. E daquele momento, chagas passam a ter no seu corpo. Em cada joelho, João teve um quisto. Um quisto que lhe trazia muitas dores, que eram curados, ou o tratamento, aliás, era feito na época somente com ferro em brasa. As suas pernas tinham erisipela, que queimava e doía. João andava com uma vara apoiada com muita dificuldade. Mas nunca ninguém ouviu um pio desse homem, uma reclamação, porque dizem que santos não reclamam. Então João, a primeira coisa que fez, João Barbosa foi então ao seu sócio e diz da sua intenção de se tornar então franciscano e de vender a toda a sua parte da sociedade. Pegar o dinheiro, mandar para a sua família, para algumas igrejas que ele conhecia em Portugal, aqui no Brasil, e para o convento de Angra dos Reis, que precisava de uma reforma naquela época. Assim como todos os necessitados da região. E a cada doação que João fazia, o seu coração enchia de alegria. E enchendo com aquele amor verdadeiro. E ele foi se desfazendo, que até no dia 8 de novembro de 1704, com 28 anos, novo, muito novo, João, somente com a roupa do corpo, se apresenta no convento de São Bernardino de Sena. Quem o recebeu foi o Frei Superior Provençal Frei Boaventura de Jesus, que ouviu de João toda a sua história. Quando ele nasceu em Portugal, que ele criava ovelhas, a condição da sua família, a viagem que ele foi para o Porto, a cidade do Porto, o seu trabalho, a viagem para o Brasil, as suas idas e vindas a Minas Gerais e toda a fortuna que ele ganhasse e tudo que ele doou. Não tinha mais nada. O Provençal ficou assim abismado, com tamanha fé, uma prova incontestável. Mas não podia te deixar de perguntar para João: meu amigo, você sabe o que significa o voto de pobreza e de castidade? E ele falou: isto é tudo que eu mais quero. Aqui, meu amigo, você terá uma vida simples, uma vida de pobreza. Você não terá mais ninguém para lhe servir, mas você servirá. Você não dará mais ordens, mas sim atenderá ao pedido de todos os corações que te procurarem. E João fala: eu serei então o último dos servos. E fez o voto de pobreza e de castidade. Com 3 dias ele ganha então o seu hábito, ficando muito feliz. Trabalhando duramente por 1 ano, nas suas condições físicas, atendendo as pessoas, dando palavras amigas, ele então recebe a consagração de Frei e muda o nome para Frei Fabiano de Cristo. Ele então, com esse trabalho, com 1 ano depois, ele é transferido e convidado a ir para o convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. E recebeu uma missão muito nobre, de ser porteiro. Porque nem todos poderiam ser porteiro. Somente aqueles que tinham bom senso e responsabilidade. E ele adorou. Porque ali ele tinha um contato com os pobres que vinham ali pedir alimento. E ele sempre com aquele sorriso no seu rosto. E João, por ele não ter a educação da formação teológica, ele então ele passou a condição de irmão leigo. Frei, irmão leigo, mas que fazia todos os trabalhos manuais que havia no convento. E aquele sorriso na recepção de cada irmão espelhava tanta grandeza no seu corpo, que irradiava para todos aqueles que iam ali procurar ele um conforto, uma esperança. Ele então foi convidado pelo seu Frei Superior a fazer então um contato com aqueles antigos conhecidos dele, que tinham grandes fortunas, porque a despensa estava muito baixa e não dava mais para fazer doações. Ele disse que não era uma boa ideia,
porque tanto a fortuna daqueles quanto a dele poderiam estar manchadas com as vicissitudes da terra. Então o superior pediu para que ele fosse de porta em porta. Esse homem foi, com sua varinha, difícil, mas assumiu com o coração a missão, batendo de porta em porta. A negativa foi inúmeras. Alguém, um ou outro dava, mas ele via que era já doação. O povo vivia numa pobreza, como ia dar aquilo que nem tinha? Então já fechava a porta para ele. Mas ele bateu numa porta, de repente o Senhor abriu, olhou para ele, já sabendo o que era pedido, fechou. Segundos depois abriu de novo. Falou: João Barbosa, é você, meu amigo? Sim, sou eu. Era Ricardo, o seu ex-sócio. Entre, sente aqui, o que queres? Eu vim pegar donativos para os pobres. Ah, você veio em boa hora, meu amigo. E pegou um bordel com muito dinheiro e falou: tome. Eu tenho um problema de consciência muito séria com esse dinheiro, porque eu consegui através de trapaça com um ex-amigo meu, que hoje me tem como inimigo. Leve, dê para os seus pobres. Ele falou: não são meus pobres, meu amigo, são os pobres de Deus. E olha, não seria eu um caminho de reconciliação com a sua consciência? Pegue esse dinheiro e devolva para o legítimo dono e reate a sua amizade com ele. E foi embora. Então Frei Fabiano, chegando no convento, passando algum tempo, lhe chega uma carta e um envelope do seu amigo, dizendo que aquela visita foi muito providencial. Ele, aconselhado que foi, fez aquilo. Pegou o dinheiro, aquele bordel, e devolveu para o seu antigo amigo, reavendo a sua amizade e, principalmente, estando de paz com a sua consciência. E que aquele envelope que ali estava, tinha dinheiro legitimamente dele, para que ele fizesse o melhor proveito com aquilo. João, então, em João Fabiano de Cristo, em 1708, com 32 anos, passa então a ser enfermeiro da enfermaria do convento, ficando até o final de sua vida. Ele atendia a todos com tanto carinho, com tanta devoção, que ele preferia dormir na própria enfermaria para atender qualquer um que precisasse dele de madrugada. E ele não queria somente cuidar do corpo físico, ele dava ênfase para cuidar da alma, aconselhando, conversando, fazendo com que as pessoas entendessem o seu propósito e aconselhando inclusive ao sacramento da confissão. Porém, com 3 dias, ele já com 71 anos de idade, 3 dias antes de sua morte, ele teve essa previsão pela espiritualidade. E ele então foi até o Provençal, pedindo para que ele pudesse se despedir de todos os seus amigos freis e dar um abraço a cada um dos seus pacientes. O Provençal achou estranho aquilo, mas João não tinha nada que o desabonasse. Um homem que foi sempre íntegro em todas as suas atitudes, sempre fiel à fé cristã. Pode ir. E ele foi e despediu de um a um, inclusive do Provençal. E assim também deu um abraço a cada um dos seus pacientes. Então, no dia 14 de 10 de outubro de 1747, dia 17 de 10, desencarna Fabiano de Cristo. Foi uma comoção geral na cidade. Todos queriam muito bem ele. No seu velório, a fila era imensa. Mas todos que passavam pelo seu caixão rasgavam um pedacinho da sua veste. Todos. Por 2 vezes, os freis foram obrigados a parar o velório para que ele não fosse enterrado nu. E dizem que aquelas relíquias que foram pegas, aquele pedaço de trapo, passou a fazer milagres em vários pontos do Rio de Janeiro. Até hoje a sua alçada está no convento de Santo Antônio. E podemos dizer então que Frei Fabiano de Cristo trabalhou incansavelmente em sua conduta de resgatar aqueles que estavam praticamente numa beira do abismo. Um verdadeiro obreiro de Deus. Um homem que soube ser feliz de forma simples. Na espiritualidade maior,
Frei Fabiano inaugura a casa transitória de Fabiano. E aqui na Terra, uma fonte de inspiração, temos a casa transitória, que é aquela beirando a Marginal Tietê, entre a Vila Guilherme e o Belém. Um espírito que até hoje trabalha nas casas espíritas, fornecendo energização, limpezas fluídicas, amparando trabalhos de cura no seu trabalho divino. Um ser que nós temos que nos espelhar como espíritas que somos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. E assim, meus irmãos, nesse encerramento, onde a espiritualidade amiga já presente nos abraça, como amigos que somos, aproveitemos essa oportunidade para levar os nossos pensamentos nos nossos lares. E lá possamos ver a imagem de Jesus através da sua luz, que como fluido, um líquido, vai percorrendo desde as entradas do portão, pelas portas, pelos ambientes, um a um, abraçando a todos que lá estiverem, encarnados e desencarnados, desfazendo miasmas, fontes vivas de energias, purificando e energizando todo o nosso lar, curando necessitados, amparando os aflitos, educando aqueles que necessitam da educação espiritual. Nesse trabalho também imaginamos a nossa querida casa espírita, sendo agora banhada por toda esta luz, em todos os seus ambientes, ajudando tantos irmãos que aqui estão nessas filas a receber aquilo que vieram buscar. E sobre essa graça divina, Senhor Jesus, sobre os ensinamentos deste mentor da humanidade que foi Fabiano de Cristo, é que nós agradecemos pela sua história de vida, que chega até nós através da espiritualidade amiga, nos inspirando, para que sabemos que na simplicidade também podemos ser felizes. O nosso muito obrigado à espiritualidade amiga e ao nosso Senhor Jesus Cristo por tudo, onde pedimos a Ele a permissão para darmos por término a nossa palestra dessa noite. Que assim seja, graças a Deus.